Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. 11 horas e 33 minutos, meio-dia tá logo ali. A galera, quando receber o aviso, deve estar almoçando. Eu pedi o meu almoço já, vai chegar meio-dia e 30 aqui no estúdio. 27 graus em São Paulo, tempo abafado, sol entre nuvens. Para quem não assistiu às outras iniciativas, eu desejo um bom final de semana. Queridos, quem quiser entrar na pré-lista da imersão técnica Top Traders, aqui no banner, aqui no cantinho direito, você consegue acessar esta página. Fala o horário da imersão, data, bônus, tem tudo aqui. A gente teve algumas alterações aqui no bônus, né? Eu vou dar esse recado aqui para vocês para tornar o processo mais dinâmico. Então, quais vão ser os bônus? Um mês no grupo, Top Traders 360, que é um preparatório à nossa metodologia gravada, e 2 meses o cartezinha com o meu desktop espelhado. Então, esses serão os bônus. Você entrando na pré-lista, colocando seu e-mail dia 29, você recebe um link. Quem não entrar na pré-lista não vai fazer o treinamento. Só se alguém desistir, não compensar algum boleto, tem muita demanda. Ex-alunos e o pessoal do grupo não precisam entrar na pré-lista, porque irão receber uma oferta especial. O pessoal do grupo vai ser no fim da próxima semana a oferta, envolvendo um período estendido no grupo mais a imersão. E os ex-alunos um desconto substancial meia hora antes de abrir para o pessoal da pré-lista no dia 29. Ok, dito isso, vamos aos estudos. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo, participem na área de comentários, se inscreva no canal. O primeiro ativo que eu vou estudar vai ser Stone. Saiu o balanço hoje. A Stone é serviço de tecnologia, softwares prontos, né, meio de pagamento. O ativo ele não está caindo, ele está desabando, né? 11% numa região de suporte. Aqui é a 6846. E tem um outro suporte aqui, a 6877. Seria uma oportunidade ou esse pivô de baixa aqui acionado, ó, topo, fundo, topo, vai arrebentar o ativo para baixo? Vale a pena ficar de olho, né, e acompanhar. Eu acho que o mercado não gostou do balanço, está caindo 12%, né? Aí tem aqui os balanços, tanto lá fora quanto aqui a temporada de balanços está em reta final. Eu não sei pronunciar esse nome aqui. Deve ser Moura do Bexon, né? É a MDNE3. O ativo ontem subiu forte, 4,79, está devolvendo praticamente tudo hoje. Porém, entretanto, todavia, eu comentei ontem no programa Radar que eu acreditava em queda para essa sexta. Mas não é uma queda que vai jogar tudo por água abaixo, água no chope, nada dramático. Queda que pode gerar oportunidade, talvez hoje, na segunda, enfim. O jeitão dos ativos é de alta, né? Aqui a gente tem um fundo mais alto que o anterior, pode ter de repente um outro ou nem chegar aqui. Então o desafio agora é conseguir encaixar as ordens. E nós temos Tenda, né? A Tenda veio de uma queda absurda, né? De 31 para 24 reais aproximadamente. Fez um martelo, desenhou aqui no gráfico no dia 10 de março, acionou o martelo em gap e está trabalhando na parte alta. Então, mesmo que ela caia mais um pouco, ela não deve inflexionar ou abortar essa queda. É um movimento natural. E aí teve o balanço também de Energisa. A Eng 11, eu tenho uma pessoa que foi meu aluno, hoje ele mora em Singapura, é mais amigo do Johnny, que é meu sócio, do que meu amigo. Ele tem muito desse ativo. Por várias razões, ele tem de Aeres também, né? O que eu vejo aqui sobre Energisa? É fundo duplo com eixo aqui, ó.
45,60, provavelmente vai fechar gap, só que ela pode passear nesse território tranquilamente até 42, 42,50, 43, sem mudar em nada a leitura do ativo, a visão de... Né? Então essas 4 ações são os balanços de hoje. Tô tomando meu energético aqui, Red Bull The Tropical Edition, amarelinho, isso aqui é bom pra caramba. E é isso aí. Certo? Vamos passear aqui pelo TradingView. Hoje as plataformas estão mais estáveis, mais tranquilas. Passear aqui pelo TradingView. A gente tem o MME, que é o fluxo para os mercados emergentes. Tem uma queda importante hoje, mas será que não vai descer aqui no 1325 por aqui para formar um ombro, cabeça-ombro invertido, alguma coisa do gênero? É possível. É curioso... Toda vez que eu falo que é curioso, eu lembro daquele curioso caso do Benjamin Button, né? Que o camarada, ele nascia velho e morria bebê, né? É bem interessante essa história. Eu lembro que eu estava num momento particular meio complexo quando eu assisti esse filme, então ele foi marcante para mim. Uma época de muito... Foi uma época que eu resolvi dar um tempo quando eu vi esse filme. Eu dei uma parada, assim, de... Na verdade, não é que eu parei entre 2012 e 2014, né? Mas eu encerrei uma parceria com uma grande plataforma, aí eu não quis mais ficar na Expo Money. Eu tinha um grupo muito reduzido, eu operava como Authorized Trader autorizado lá fora, mas eu não estava em nenhuma rede social, estava com o dia a dia mais na praia ali. Então esse filme ele foi marcante para mim. Algumas pessoas não deveriam nem nascer, na verdade, né? E alguns, se nascessem velhos e morressem bebê, acho que dariam menos trabalho. Não que eu particularmente adoro os idosos, tenho várias tias que me amam muito e eu as amo também. Mas tem muita gente chata. Cara, eu tenho uns 2 alunos aí no grupo que só Cristo na causa. Tem quase 900 alunos somando todos os grupos. Né? Pô, às vezes a pessoa tem o dom de não ser grata, né? E não entender que a gente faz um trabalho organizado e tal. E tem uns pentelhos aqui nas redes sociais também, mas se não tivessem, a vida não teria graça, ou não, né? Mas vamos em frente aí. De toda forma, assim, é o que eu falo, o aluno encheu meu saco aqui nas redes... Vamos dar uma olhada nos comentários do YouTube. Eu vou responder, seja por e-mail, no Instagram, aqui no YouTube. Então, assim, manda... Eu não tenho uma postura, pela minha personalidade, uma postura submissa, de lebrezinha, de coelhinho. Foi gentil comigo, ou se não se criticou de forma inteligente para melhorar, beleza, agora deu porrada, eu devolvo. Então se a pessoa estiver disposta, vamos em frente. Eu trato na mesma proporção que eu for tratado. Então vamos dar uma olhada aqui no YouTube. O Dan Teixeira, professor, na sua carteira do Grupo Fechado, bombou hoje. Isso ontem, o Céu e Limite, na verdade eu comentei e foi mesmo. Nossa carteira nacional e internacional são 2 obras de arte. Talvez tenham sido as melhores carteiras que eu já montei. Uma das melhores, entre as 3 ou 4 melhores, vai. Que eu já montei umas aí, principalmente ano passado. Wagner Ribeiro, boa noite, professor. Impressionante o fluxo que entrou na bolsa hoje. Gigos entrando, vendidos, realizando. Um pouco dos dois, querido Xará Wagner. O que acontece aqui, ó? Pergunta do Wagner... O comentário dele é interessante, dá para abordar aqui um assunto. Vamos ver. Os estrangeiros chegaram no dia 4, T3 bi 558, 244 de saldo vendido. Se você olhar até o dia 9, já estão com 835.739. Não está constando nessa conta os dados dos dias 10 e 11. A impressão que eu tenho é que depois que somar 10 e 11, que foi quarta e quinta, esse saldo aqui está positivo. Né? Então, os caras aproveitaram a queda para entrar, Wagner. Hector Stiger de Souza, professor, você merece muitos comentários positivos. O grande problema dos otários é achar que a bolsa é sempre para cima, que o senhor tem que acertar tudo. Lógico que para cima é mais fácil, mas eu só aprendi e tive coragem de operar na veia com você. Grande abraço, sempre em frente. Beleza. Sabe por que tem esse pessoal que
que, por exemplo, dá dislike aqui, porque o cara quer ficar de graça no grupo. O cara quer dar carteirada, quer conduzir o grupo. Ele quer que eu faça live com ele, porque ele está começando. Ele quer, por exemplo, me tratar bem, mas maltratar a minha equipe, aí eu chego e dou no pescoço dele. É a pessoa que quer ter um atendimento diferente dos outros, tipo é o especialzinho, o special one, né? São pessoas invejosas, né? É o camarada que quer me submeter, mas aqui é faca na caveira, a minha personalidade é assim. Aí o cara vem e aperta aqui. Porque pelos resultados que eu entrego, o cara não daria o joinha para baixo, né? Pô, a carteira que a gente montou semana passada aqui nos Estados Unidos, a condução do mini índice, a quantidade de coisas educacionais que eu entrego, a minha doação, eu vivo por essa missão, né, de educar, o camarada teria que ser muito safado e muito covarde. Mas se ele espera que eu vou me submeter e me curvar para ele dar o joinha aqui, pode meter o dedo para baixo. Inclusive, como são idiotas, aperta 2 vezes aqui, ó. Ó, aperta 2 vezes, ó. Tá vendo? Então é isso aí, aqui é faca na caveira, aqui não é sala de corretora, esses débeis mentais aí que ficam se curvando para aluno, porque depende para levar o pão para casa, o que é uma covardia, só que aí ele não vai te entregar. Você maltrata o cara da sala da corretora que depende de você, ele pouco se importa com a tua rentabilidade. Aqui eu posso arrebentar quando eu for criticado injustamente ou quando colocarem mentira, só que eu vou trabalhar de noite para entregar resultado e educar o aluno, essa é a diferença. Almir Lima, se eu tivesse um professor como Wagner quando comecei na Bolsa em 2005, hoje eu estaria muito bem aposentado, eu não tinha lido aqui, com menos de 40 anos. Wagner, impressionante na consistência e resultado, saúde e força, professor. Maravilha, saúde e paz, obrigado pelo depoimento. Eu fico muito feliz e honrado, e alunos como você são a nossa razão de ser. O Otto, eu tive um grande amigo na Alemanha chamado Otto, ele foi muito importante quando eu estive lá na época da engenharia. Talvez o Otto seja alemão, Sauleuski, ou alemão, ou polonês. Wagner, o GPA no semanal está formando um oco duplo invertido. Vamos ver. Seja bem-vindo, Otto. O GPA, que é a Ultrapar, né? Para quem não sabe, ela detém, por exemplo, as marcas Ipiranga, Ultragás. Olha, a Ultrapar, será que ela fechou esse gap? Ela não fechou a 16,77. Isso muitas vezes pega o vendido de calça curta, porque ele espera o fechamento do gap para zerar a operação, aí chega aqui, ele não quer zerar e vira um balaio de gato. Ela fez aquele padrão do fundo mais alto, mas eu não vejo oco, eu vejo se fechar acima de 19,40, 19,42, um pivô de alta. Só que ela está cedendo hoje, acho que esse é o desafio, mas o candle da semana passada é bem forte. Ok, querido Otto. Lindomar está comigo há muitos anos, desde o começo do canal. Seja sempre bem-vindo, Lindomar. Lindomar, se eu não me engano, é de Pernambuco, também terra do meu pai, né? Saudoso pai, falecido em 2017. Parabéns, Wagner. Carteira subindo igual foguete, tá mesmo. Concordo em gênero, número e grau. Vocês entregam muito acima da média de mercado. Obrigado. Ação extra, acho que é a BTOW3. Nem eu sei qual que é a ação extra ainda. Talvez a gente entre hoje ou na segunda, terça-feira. Então vamos ver aqui BTOW3. Eu acho que você está posicionado nesse ativo, né? A BTOW fez um rompimento falso. Isso daqui pode ser considerado 3 montanhas. Ó. 1, 2, 3, a terceira estaria aqui. Quando perdeu essa região de fundo, o ativo desceu muito forte. Porque eu tenho a impressão que a galera que comprou o ativo, talvez até usando robôs e coisas do gênero, a galera entendeu essa região aqui como um limite, estilo prancha do pirata. Aí seria meio óbvio a busca pelo 66,86, mas ela não consegue se firmar. O negócio vai embaçar, como diz a molecada, que se perder aqui o 62,80, 62,85. Deixa eu ver no iFood aqui se o meu almoço foi confirmado. Logo sairá para a entrega. Bacana. Eu pedi de um restaurante lá de São Bernardo, perto da onde eu estudei, cidade que eu nasci. Então, CBTOW.
Aí o Marcos, caro professor, bom dia, coragem, força, saúde e paz. Se o meu almoço chegar, eu paro de gravar, gravo o flash depois. Porque aqui, enquanto você não descer, eles não param de tocar interfone. Professor, tenho lido muito que os juros de títulos do Tesouro Americano, com vencimento em 10 anos, têm afetado as altas da bolsa e impactado os rendimentos das ações. Isso é verdade. Fiz uma pesquisa no TradingView e achei este código, olha que legal. Gostaria, por gentileza, se fosse possível, que fizesse o estudo dele, claro. Wagner, poderia mandar um abraço a seu mais novo seguidor daqui de Juiz de Fora? Você é de Juiz de Fora, Marcos? Ao nosso amigo Fernando, muito obrigado. Faca na caveira, Fúria. Fernando, um grande abraço aqui do professor, que está sempre aí na luta. Professor que ama os seus alunos como ama os seus filhos, faz de tudo por eles. E é agraciado por Deus por ter a capacidade de liderar um grupo hoje de aproximadamente 900 investidores. Então, um grande abraço a você e toda a galera de Juiz de Fora. Não tive o prazer de conhecer Juiz de Fora, eu conheci Belo Horizonte. As maiores imersões presenciais foram em Belo Horizonte e Brasília. E eu conheci também Uberaba. E quando eu estava no meu último ano como engenheiro de desenvolvimento de matéria-prima, porque apesar de ser engenheiro elétrico, eu sou técnico em plásticos também e eletrônica, algumas cidades do sul de Minas faziam parte da minha região, tipo Extrema, e mais algumas cidades ali, mas eu confesso que eu nunca fui. Mococa, aquela região ali. Então vamos dar uma olhada aqui. Então acho que é isso, né? Só que não está abrindo. Será que é porque eu digitei o código assim? Agora abriu. São os títulos de 10 anos, né? Aqui, eu não sei se é um CFD. Ó, são títulos de 10 anos mesmo. O grande lance aqui é se romper esse eixo, né, Marcos? Hoje, por exemplo, está em queda. Se romper o eixo aqui, tem um grande espaço para subir. Aí seria um cenário de caos, né? Será? Mas eu não sei se é isso mesmo. Eu dei uma olhada, acho que nesses títulos, e eu fiquei na dúvida porque eles vêm em queda, né? Então, depois a gente estuda melhor isso aqui, eu vou me informar. O Caio Félix Max Mendonça, obrigado pelas avaliações solicitadas. O Mauri, querido amigo, querido Félix, se eu poderia ver BTOW, já foi visto. Rodrigo Silveira, excelente trabalho, obrigado. Vamos ver aqui o que o nosso querido amigo César pediu. Obrigado por fazer os ativos passados também, disponha. Wagner, o setor de seguros apanhou muito nesses últimos tempos, estão bem descontados. Por favor, Sula, BBSE3 e Porto Seguro. Então vamos lá. Sula 11. Tá apanhando muito, né, César? Ela saiu lá de 45 para R$31, não tem sinal de fundo. Se essas mínimas não forem preservadas, pode mergulhar. Mas não que eu esteja falando que eu acho que é o momento de trabalhar vendido. A venda foi lá em cima, né? Aqui a gente tem essa elipse. Pivô de baixa acionado a 26,97. Não tem sinal de fundo. Na verdade tem o Arami. Eu penso que esse ponto aqui... Na verdade tem sinal de fundo. 23,88. Eu penso que é um divisor de águas, um ponto-chave. Tem que preservar para manter o... Eu tenho a felicidade, o privilégio de ter 2 automóveis, né? A minha preferência é renovar pela... Eu tô falando isso não para dizer que eu tenho 2 automóveis, muito pelo contrário.
Para mim, o ser humano, como eu falo, tá acima de tudo e tá mesmo. Mas por que eu tenho? O lance do rodízio, se meu filho precisar, ele tirou carta, se precisar do carro. Então, a minha preferência, se o preço tiver parecido, eu fecho com a Porto. Aí um dos carros é Porto. Eu tenho outro seguro com a Porto também, só que eu fui fechar de um MX-35 que eu tenho faz um mês e pouco atrás, não tinha como fechar com a Porto, tava muito caro, eu fechei com a Allianz. Falei, pô, a Allianz, né, a seguradora lá que dá um nome no estádio do Palmeiras, eu sou corintiano, Inclusive tem Corinthians e São Caetano, domingo, Corinthians 6, São Caetano 0, pode me cobrar. Praticamente 70% a 80% da minha equipe, que é maravilhosa, mora em São Caetano. Eu tenho muitos amigos lá, porque eu sou nascido em São Bernardo, estudei em São Bernardo, São Caetano, Santo André. Perto da divisa de São Caetano com Santo André tem um restaurante chamado Garopa, se alguém conhece, coloca nos comentários, que é uma maravilha de frutos do mar. Então, Corinthians 6, São Caetano 0. Tá difícil fazer negócio com a Porto, talvez isso reflita, mas aí também não é algo dela, é do setor, né? O que eu vejo aqui no ativo? Aquele padrão que a gente tem observado, que é o fundo mais alto, né? Não faz o fundo duplo propriamente dito. A gente tem aqui um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. Se houver, e houve um engolfo, né? No dia 10, se houver o rompimento de 44,67, aí reverte tecnicamente, porque seria um pivô de alta. O Marco Salvador gostou da análise em conjunto INBOVA 11 BOV, show. Leonardo Vergara, muito obrigado pela sua participação. Fernando Borba, para quem critica seu trabalho, certamente deve ser que não consegue ser fera igual a você, tantos anos consecutivos, ou não sabe o que é seu curso e seus resultados. Muito obrigado, vamos fazer história em 2021. Aí eu respondi aqui pro Fernando. Ele diz parabéns pelo excelente trabalho, transparência, a forma de encarar essa profissão que parece brincar com tanta experiência e domínio nos estudos. Você é fera, muito obrigado, Fernando Conrado, fortalecido. Aí tem Fábio Monteiro, seja bem-vindo ao nosso espaço de estudos e aprendizado. Querido Fábio, somos uma família. Então ele pediu Lame, B3SA3, BTOW e Cirela. BTOW já foi, B3SA3 faz parte dos ativos fixos, eu vou fazer Lame e Cirela. Lame me lembra lamen. E quando eu ia para Taiwan, para Hong Kong a trabalho, eu trabalhava como... Era estudante de engenharia, mas gerenciava equipe na época. Eu sempre peguei bucha e matei no peito, então eu sempre tive cargos de liderança, desde os 19 anos. Então Lame me lembra lamen. Os chineses, a galera de Taiwan, de Hong Kong, adoram lamen, mas assim, de paixão. O ativo tem uma pinça de fundo, em conjunto os dias 9 e 10 eles formam um arame, mas o ativo tem que demonstrar mais força, talvez um rompimento firme de 22,60. E Cirela me lembra uma pessoa. Hoje à tarde vai um e-mail para quem está na nossa base convidando para um evento amanhã. Amanhã nós teremos o programa Pente Fino, episódio 2, 10 horas da manhã, ao vivo aqui no YouTube, eu e o meu querido amigo André Moraes. Ele adora a Cirela. Eu sou engenheiro elétrico, ele é engenheiro civil. É o lorde do mercado financeiro, ético, gentil, educador. Era um exemplo para todo mundo. Eu sou meio doido aí, às vezes... Eu falei outro dia pro André, eu falei, cara, você é uma inspiração para mim. Toda vez que eu tô meio bravo, tal, eu lembro de você. Aí eu pego e seguro a onda. Ele é um cara maravilhoso, assim como eu tenho uma filha. E eu tenho um filho também, né? Minha filha tem 7, a do André é mais velha. O meu filho vai fazer 22 anos dia 19. Ele tá lá no Paraná, na casa da namorada, no interior, faz Cooper de manhã, região rural. E ele volta pra cá semana que vem. Eu falei, olha, aqui vai fechar tudo. Se eu fosse você... E um abraço para ele, ele ouve o programa todos os dias.
Então amanhã tem live com o André. Eu vou mandar um e-mail 15 horas pra galera, já com o link para definir lembrete. Coloquei ontem, vou colocar de novo no meio da tarde nos grupos de Telegram. E eu vou colocar um banner aqui também no YouTube com os dizeres. Já coloquei no Instagram ontem. Pô, live com o André não é qualquer coisa, né? O cara é muito fera, muito do bem. Ele adora Cirela. Cirela tem sinal de fundo. Pinça, quando tem duas mínimas justapostas. Arami está acima desse fundo aqui, 22,82. Né? E é isso. Correções, oportunidades. Então eu fiz. Aí o Akira, André Akira, boa noite, carteiras voando, ele fez uma sugestão, né? Fazer enquete no Instagram e fixar 4 ativos de setores da Zanaf, siderúrgica, frigorífico, tal. Beleza, obrigado, eu levei isso para minha equipe, eles estão avaliando, eu decido tudo em conjunto com eles. E a sugestão é muito boa. Obrigado aí ao André. Então eu estava fazendo os estudos aqui no... Eu tinha falado do Ring. A gente tem agora o Bitcoin na tela. O Bitcoin fez o que ele tinha que fazer. Vinha na região aqui de 58.350. Ontem veio 58.155. Agora eu penso que ele pode fazer alguma correção aqui, mas talvez de forma anêmica a correção, porque tem um pivô de alta a 52.652 dólares. Talvez um retorno, né, na cabeça do pivô, na média de 21. Temos o petróleo, né? Hoje o dia, os ativos, em geral, eles estão patinando, tal. A gente tem o petróleo nesse mesmo ritmo. Se marcar um topo mais baixo, pode ter algum nível aqui de correção, mas não vejo nada que preocupe. A mesma coisa no máximo até a média, talvez. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, ele faz um movimento no mínimo curioso, né? Mas tem o impacto do dólar também. Por que é curioso? Porque ele perdeu aqui o eixo a 9,73, só que não, né? Aí tem o gap. Depende se ele subir aqui, significa que a nossa bolsa pode cair um pouco mais. Aí nós temos o Nikkei, que é o índice japonês. Respeitou aqui a LTA, então fechou na máxima, um sinal de força. Deixa eu ver minha comida aqui, como é que tá. Putz, o cara tá a 9 minutos daqui. Então deixa eu correr aqui. Então a gente tem aqui a bolsa da China. O lance é esse fundo a 3446. Tem o Eurostock 50, eu vou ficar monitorando aqui. Rompeu o canal, tá patinando, mas não demonstra nenhum sinal de topo. A mesma coisa, Bolsa de Paris e o índice DAX. Correção até a média de 5. Reino Unido, eu brinquei hoje de manhã que parece que é feriado sempre, né? Tem um ombro, cabeça, ombro invertido, mas eu não sei se desenvolve, teria que romper o 6779. Nós temos o índice Nasdaq, né, caindo, fazendo um teste da média de 5 da CLTB. O Dow Jones é a bolsa mais forte americana disparado, está na máxima histórica, pressionando máxima. Uma leve correção nas bolsas americanas pode trazer ao nosso mercado uns 1.000 pontos para baixo. A gente tem o S&P, né, numa região de resistência, suporte natural em 3.859. E o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York, tem aquele lance do fundo mais alto, isso daqui chama atenção. E ela tem um baita de um eixo de W, né? A 33,58, se rompido, capaz de fechar esse gap. Mas ela pode percorrer aqui essa região sem mudar em nada a ideia do W. Até, né, por simetria, poderia fazer algo em torno de 32,97 por aqui.
Aí temos o VIX, que está em alta hoje, o índice do medo Volatility Index, né, mas abaixo das médias, seria que romper as médias para mostrar algum movimento mais forte, coisa e tal. Nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas acima do topo anterior, ele foi respeitado, 91.602. E nós temos o Ibovespa em dólares, que fez 3 soldados brancos e agora talvez venha aqui no 20.242 para testar esse topo anterior, onde está a média de 5 também. Daí, pessoal, vamos fazer os ativos fixos. Corrida contra o tempo, eu e o motoboy, que está vindo trazer meu almoço. Ele está a 7 minutos aqui do meu estúdio. B3SA3, lembra que eu comentei ontem que eu acreditava no recuo até os 54, 53, 54, 36, talvez para fazer um ombro, cabeça, ombro invertido? Então, eu acho que o ativo está fazendo isso, é a minha impressão. Motoboy a 7 minutos do escritório. Ambev está sentindo a região topo anterior e LTB. Pode estressar aqui um pouco essa região, mas sem perder o viés de alta. Num cenário muito pesado, a perda de 14,53 traria o preço aqui embaixo, eu acho menos provável no momento. Aí a gente tem a Sambi 11, ativo anêmico, trabalhando de lado, num range limitado, preparando um movimento forte para cima ou para baixo. É uma leitura parecida que a gente tem de Itaúsa, né? Tanto que as médias estão estreitas, né? Elas estão estreitas, estão praticamente justapostas. Aí nós temos aí na tela Itube, a mesma ideia, né? Um spread cada vez menor, preparando um movimento mais forte, talvez não hoje, mas segunda ou terça-feira. E no caso de Bradesco, apesar da queda de hoje, ele já tem um range um pouco maior, uma inclinação altista. Ó. Se a gente pegar os dias 9, 10 e 11, as máximas e mínimas são mais altas, né? E aí B3SA3, né, B3SA3, Banco do Brasil, além de um oco, né, o rompimento de 30 com 91, aqui a gente vê uma retração de FIBO, né, que foi respeitada. Eu vou tirar porque pagou dividendos, aí o gráfico fica distorcido. O grande lance aqui, vamos atualizar os pontos gráficos, ó, 26 com 91. O ponto que, no caso, aciona o pivô de alta uma vez rompido é o 30 com 91 aqui em cima. Né? Aí temos o IFNC, que é o índice do setor financeiro. Ele fez o que nós imaginávamos que o faria, que é uma descida para formar um ombro cabeça ombro invertido. É admissível alguma correção, sem mudar em nada o viés, o trading idea. Aí Vale, minério caiu forte na China, eu coloquei no informe cenário. Eu penso que a média de 21 ou essa LTA seria um limite para queda no curto prazo. Petrobras. A Petro sugere aí um oco meio torto invertido, mas é um oco. O 23 com 22, ó, ele é um ponto importante, eu testado uma, duas, três vezes. Alguma correção, de repente, até o gap aqui é admissível, 22,34. Temos o IVVB11. Né, o dólar para cima ele sobe, dólar para baixo ele desce, mas, né, naturalmente a oscilação do S&P, a média de 21 parece ser um alvo natural ali para o IVVB11, e nós temos o DI, um F25. Não está interessante no momento, deu compra nesses pontos aqui para entregar aqui em cima, aqui deu uma venda até a média, agora está enrolado, aí não tem um racional muito claro. Aí nós temos o dólar também, né, deu compra em vários pontos aqui, depois uma venda por causa do Arami, com alvo justamente no 5541. Agora observar, né, não tem algo tão claro assim para o dólar no momento. A gente passou muita trade idea certeira aqui no dólar, racionais, né. O BOVA11 parece formar um oco aqui no intraday, né, ombro, cabeça, ombro. Neckline aqui no 108,93, gap para fechar.
O Ibov, motoboy a 2 minutos do estúdio. Naturalmente o rompimento de 115.500, que eu acho que vai acontecer, vai acionar um pivô de alta e romper essa LTB. E a gente pode até imaginar um ombro, cabeça-ombro invertido aqui também. Então a gente colocaria um quarto círculo. Mas ele pode corrigir antes disso. Né? Descer aqui mais um pouco, até os 113 mil pontos. Né? Tanto que hoje eu fiz isso de forma exclusiva no Instagram e no Telegram. A minha Trading Idea é um teste, talvez eu falei quando estava, acho que em um 114.200, no outro 114.250, que eu acho que poderia descer no 113, veio no 113.525. Pô, para quem pegou racional, coloca o stop no lucro, para não devolver, né? Quem não é do swing trade, né? Então, qual que é a ideia aqui? Tem uma cunha delimitada por essas linhas em roxo, o mercado está abaixo dela e tem um ombro, cabeça a ombro. Só que o primeiro suporte aqui, a 113.620, ele foi respeitado, né? E aí qual que é o outro? 113.330. E qual seria o outro? A base aqui da cunha 112.535. Ok, pessoal? Então o motoboy está 1 minuto daqui, o interfone vai tocar. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever na pré-lista da imersão aos interessados. E o link para o desafio do Day Trade vai estar na descrição dos vídeos também. Confira lá nosso Instagram, eu fiz uma pergunta. Hoje, qual foi o seu maior lucro em uma operação? Sigam a gente lá, a gente precisa chegar a 10 mil inscritos para usar aquele recurso do arrasta para cima. Isso vai colocar a gente em outro patamar. Qual foi o seu maior ganho numa operação? Vá lá, coloque, comente e atue na área de comentários, que isso daí é muito importante. Um grande abraço a todos, pessoal. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Vai tocar meu interfone aqui. Valeu!